estaremos aqui com você fazendo companhia todos os dias pela manhã. Olá família, tudo bem? Começando aqui a nossa manhã na mesa em família. Tudo bem, esposinha? Bom dia! Bom dia, gente. Tudo certo? Eu acordei com o olho meio inchado hoje. Parece que eu tô mais bonito assim, mas com o olhinho inchadinho assim. Tá mais bonito? Parece que eu tô... Esposinha, hoje nessa mesa aqui com você para falar de um assunto muito sensível, muito bacana e que mexe com todo mundo. Hoje o tema da nossa reflexão é Síndrome de Adão. Síndrome de Adão. Que isso, hein? Olhando para essa mesa, para essa tapioca do Mendes, meu Deus. E é nessa mesa e é nesse café da manhã que nós vamos falar com você sobre a Síndrome de Adão. Adão não tinha passado, né, esposa? Não tinha história. Pai, mãe. Não tinha pai. Não tinha mãe. Não teve infância. Não teve infância. O que mais? E aí, é dentro dessa realidade aí que muitas pessoas, elas têm muita dificuldade em relação à sua identidade. Por quê? Porque são pessoas que ou teve uma história muito pesada que a própria mente bloqueia um período da história, né, esposa? E isso é muito pesado, né? Às vezes, histórias pesadas, às vezes abuso, às vezes um nível de agressividade, um nível de violência, um nível de pressão. E aí parece que é melhor viver como se não tivesse uma história, como se não tivesse um passado. Mas é esse passado que compõe quem nós somos. Sim, é uma construção, né? Ignorar esse passado é fugir da realidade de quem nós somos e do caminho que nós somos forjados. Todos nós temos um nível de desafio na construção dessa história. Tem uma história que às vezes para um é muito pesado, para outro é muito pesada. Tem níveis de violência, tem pessoas que estão nos assistindo que teve contato com abuso, com pedófilos e gente da própria família e parece que é melhor mesmo não ter contato com esse passado. E aí, às vezes, a gente desenvolve esses mecanismos de proteção, né, esposa? Esses mecanismos de proteção. E aí, não fala, não conversa, não é como se fosse um tempo que não existiu. O que isso representa? Representa a fuga, né? Então, você é constituído por essa história, quer tenha sido boa ou não, né? Eu gosto muito quando a gente olha para José, e José ele faz uma declaração mentirosa, e ele diz assim, olha, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, beleza, e o Senhor me fez esquecer o meu passado e a casa do meu pai. Ele havia esquecido o passado? Tinha esquecido, esposa? Não tinha. Como é que a gente percebe que José não tinha esquecido o passado? Porque quando os irmãos dele aparecem, ele chorou. Ele vai e chora escondido por algumas vezes, né? E ele tenta fazer com que os irmãos dele sentissem um pouquinho daquilo que ele sentiu, né? Então, ele prende ele faz um nível de pressão aqui, usa o poder que ele tem e a influência que ele tem para fazer pressão, faz aquela pressão toda. E aí, depois que ele faz essa pressão gigantesca sobre eles, ele volta para os irmãos, continua inflamando, e aí prende solta, depois coloca o dinheiro, né, junto com a compra que eles fizeram, ele coloca o dinheiro lá no meio da compra,
manda os guardas ir atrás. Gente, alguém que está curado não sai para chorar tantas vezes quando vê, né? Alguém que esqueceu o passado, né? E aí eu acho interessante lá no capítulo 45 de Gênesis, quando José diz assim, o texto lá diz assim: e não podendo mais se conter, José chorou diante de todos os seus irmãos. E aí, quando José ele chora diante dos irmãos, ele diz: eu sou José, aqueles que vocês venderam, aquele que vocês maltrataram, aqueles que vocês tentaram matar, eu sou esse cara. A Bíblia diz que os irmãos deles se jogam ao chão, ficam em desespero, ficam apavorados ali. E aí, quando eles estão ali apavorados em desespero, José ele faz uma pergunta: e nosso pai ainda está vivo? Entendeu? Como que alguém que não pode se conter diante das emoções faz toda essa... E aí, o que a gente aprende aqui, minha esposa preciosíssima? A gente aprende que não dá para você ignorar o seu passado. Não dá para você viver a síndrome de Adão, vivendo como se não tivesse um passado. Porque vai chegar uma hora que vai explodir, né? Vai chegar uma hora que aquilo, a mesma coisa que aconteceu ali com José, vai chegar um momento em que a pessoa ela não vai mais conseguir conter aquilo, ignorar aquilo. Então tem situações que às vezes, por mais difícil que elas pareçam, o ideal é encarar. E aí tem muita gente, por exemplo, um problema mal resolvido em relação aos pais ou a um abuso, alguma coisa nesse sentido, a pessoa fala: mas não vai me ressarcir, não vai me regenerar, não vai resolver aquilo que tiraram de mim, não vai trazer... Mas de repente você encarar e entender que aquilo de mal está no outro e que você pode decidir não trazer aquilo para o resto da sua vida, que você pode decidir de repente liberar um perdão e continuar a vida e decidir viver diferente e decidir não mais viver carregando aquilo que te feriu tanto, mas encarando ao invés de ignorando. Você pode conseguir ter uma vida mais leve, uma qualidade de vida que de repente, talvez ignorando, você teria por um certo tempo, mas em determinado momento isso vai vir à tona, não vai ter como segurar mais. Então, encarar e tentar decidir da melhor forma possível como viver com isso, né, é mais interessante do que ignorar. Quando o texto diz a esposa não podendo mais se conter, o que dá pra gente entender aí? É um negócio que está estourando por dentro, né? Uma explosão de emoções, uma explosão de coisas que ficaram muito tempo ali guardadas, muito tempo ali enrustidas, sendo abafadas, né? Tentando guardar ali. E chegou a hora que... e não importa aonde você esteja, o cargo, a sua... Não importa, porque ele era ali, naquele momento, um governador, né? Ele era o governador, ele era alguém importante, alguém de alta patente, enfim. Mas isso não impediu que ele tivesse essa explosão de emoções, que ele tivesse ali aquela situação que trouxe de volta algo que feriu tanto ele no passado, mas dali para frente, sim, você consegue perceber que ele viveu um processo de cura, porque dali para frente... ele cuidou daquelas pessoas que causaram mal para ele, né? Os irmãos, ele cuidou do pai, mas ele também cuidou dos irmãos. E não basta só chorar adiante, né, esposa? Ele diz: foi vocês que me venderam. Ele colocou para fora aquilo que magoava, pra fora, né? Aquilo que ofendeu. Ele pontuou. Então, gente, e aí eu vou falar uma coisa aqui que parece contraditório com aquilo que nós pregamos, parece quase uma heresia, mas... Eu sei que são heresias, das emoções. Eu falo isso para empolgar o Michel. O Michel gosta quando der heresia. Mas, olha só, gente, para de espiritualizar coisas que você precisa resolver.
Olha o que José disse: Deus me fez esquecer. Deus não faz você esquecer nada. Não é do interesse de Deus que você esqueça. Deus não faz parte desse negócio. A gente faz autoafirmações, a gente faz declarações e a gente fala de coisas que a gente gostaria que acontecesse na carne e a gente espiritualiza isso. E a gente traz Deus para a mesa, esposa, e diz: foi Deus que me fez ignorar minha casa. Foi Deus que me fez esquecer o meu passado. Deus fez, Deus não faz. Então, o que é que Deus faz? Deus faz você encarar. Deus ajuda você a encarar. Deus traz cura naquilo que você sofreu. Deus traz cura naquilo que te magoou, naquilo que te entristeceu. A ponto de José chegar e dizer aquilo que você estava dizendo, esposa: agora eu quero cuidar de vocês. Não precisa vocês ficarem em desespero, porque hoje eu entendo que foi Deus que me trouxe adiante de vocês. Havia um propósito de Deus nisso. Agora sim José está sendo pontual. Agora sim José está vendo Deus no pano de fundo, cuidando aqui, conduzindo a história e conduzindo todo o processo. Então, entenda que encarar, resolver as pendências é com você. O que Deus está fazendo, ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, ainda que o seu passado tenha feito você chorar muito, ainda que você tenha chorado muito às escondidas. E eu acho muito pontual nesse texto que José, ele sai algumas vezes, ele chora, e o texto diz, olha, e limpando o rosto, né, e limpando os olhos, volta e se apresenta diante dos irmãos e os acusa. Então, olha só como que é a nossa vida, olha só como que é a nossa história. Tem coisa que... E aí, são em diversas áreas, né, esposa? Sim. Em diversas áreas que a gente pode ignorar, em diversas áreas que a gente pode desenvolver essa síndrome de Adão, sem história, sem passado, sem infância. E aí, gente, não é porque você teve escassez de comida na sua infância que você não pode pontuar essa infância e dar testemunho do lugar que Deus te colocou hoje. Não tenha vergonha do caminho que você percorreu para chegar onde você está hoje. Não tenha vergonha de olhar para todo esse cenário, para toda essa realidade e dizer, olha, tem Deus aqui, Deus moveu aqui. Então, gera isso, gera esse entendimento, gera esse crescimento, pontua isso e olha para frente sem esquecer que houve uma história lá atrás. Na verdade, esse ignorar é uma afirmação para ver se ameniza aquilo que incomoda muito, né? Não que consiga, de fato, fazer isso efetivamente. Eu lembrei de uma situação, esses dias atrás, alguém compartilhou comigo uma situação em que ela estava num local e alguém disse que eu cancelei a minha mãe da minha vida. Meu Deus! Porque a minha mãe era uma pessoa muito tóxica, então eu não me relaciono mais com ela, eu não tenho relacionamento, eu cancelei. E aí a pessoa veio, né, compartilhar comigo e perguntar a minha opinião. O que você acha a respeito dessa questão de alguém que diz que cancelou a própria mãe? É uma afirmação, a pessoa disse que é uma mãe tóxica, enfim. É uma afirmação que ela é extremamente agressiva para que a pessoa ela fala, olha, ela não tem mais influência na minha vida, eu não quero mais ela na minha vida, mas imagina o que essa mãe causou para essa filha pensar dessa forma e dizer dessa forma, né? Cancelei da minha vida. Você não cancela simplesmente uma maternidade. Esse cancelamento também não é uma palavra isolada, né, esposa? Não, hoje é uma palavra meio que de modinha, é moda, né? O que significa esse cancelamento aí? Cancelar é você me explicou esses dias aí, mas relembra um termo que acabou sendo muito utilizado aí na internet, né? Quando alguém faz alguma coisa ali que as pessoas
entendem como errado, como algo desaprovável, cancela todo mundo, para de seguir, vai lá no perfil da pessoa, xinga e tal, começa a ignorar as postagens, esse tipo de coisa que aconteceu muito aí e acontece muito nas redes sociais, aí na internet. Mas a pessoa trouxe isso para a vida, né? Cancelei a minha mãe. É uma afirmação de alguém que está dizendo assim, olha, ela me feriu muito e eu não quero mais conviver com ela, não quero mais ter ela na minha vida. Ao passo de que se você pensasse de repente encarar, de repente compartilhar com essa mãe o quanto ela de repente pode ter sido prejudicial na formação daquela pessoa, na construção daquela pessoa, e abrir o coração, né, encarar. Não, eu cancelei, não quero mais. Então, assim, são atitudes, é isso que você falou, essa questão da síndrome do Adão. Você tentar ignorar a sua história, tentar ignorar coisas que você passou e que te ofendeu muito na sua história. Mas ignorar não vai mudar, ignorar não te livra daquela situação. Então, tem situações na nossa vida que mais importante do que ignorar e tentar viver e ir adiante sem aquilo, às vezes é preciso a gente encarar e no processo de encarar, encontrar de repente ali a cura. Talvez a situação não vai permitir que você continue. Tem situações, alguém que te fez muito mal e que você, de repente, o que você falou a respeito de um abuso, não é para você conviver com uma pessoa dessa, mas ao encarar ali, falar o quanto, né, aquela situação te trouxe dor e seguir a vida depois de encarar, não apenas só ignorando, seria a forma mais agradável de continuar a vida, né? Olhar para tudo isso na perspectiva de que tem uma mão poderosa do Senhor restaurando você, de que o Senhor está conduzindo você a um tempo de cura. Tem um hino que a gente gosta muito de cantar: a tua mesa cura. Homenagem ao Hércules. A tua mesa cura. E é nessa mesa, nessa manhã, que o Senhor está liberando cura sobre a sua vida. É nessa mesa, nessa manhã, que o Senhor está liberando cura sobre a sua vida, a sua história, seu passado. Chama o Senhor Jesus e fala: Senhor, eu não quero mais ignorar o meu passado. Esse foi o histórico, esse foi o histórico, esse foi o histórico, esse foi o histórico. Nós vamos orar. Porque o Senhor está gerando vida aí. O Senhor está gerando cura aí. O Senhor está gerando restauração. Amém. Vamos orar, esposa? Pai, como é bom chamar o Senhor para áreas da nossa vida que nós não conseguimos resolver sozinho, que nós não conseguimos perdoar sozinho, mas nós queremos obedecer a Tua palavra, queremos submeter a Tua direção. E o Senhor sabe as diversas pessoas que estão agora em casa. Meu Deus, de repente parando o carro agora para assistir o Na Mesa em Família. Porque precisa de cura, porque precisa de vida. Porque de repente um amigo mandou e disse assim: olha, você precisa assistir isso para resolver aquele problema com seu passado, com seu histórico. Gente que bloqueia uma longa parte da vida como se não tivesse existido. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo promova esse nível de cura, esse nível de entendimento, a ponto de dizer como José: o Senhor estava conduzindo todas as coisas em todo o tempo, Ele estava conduzindo. Nós oramos e pedimos ao Senhor, meu Deus, que todas as pessoas que estão desenvolvendo essa síndrome de Adão, que ignoram a infância porque foi difícil, ignora a história ou vive como se não tivesse tido uma infância, uma história, um passado, meu Deus, nós oramos porque o Senhor pode
nos fazer, apesar do nosso histórico, apesar do nosso passado, apesar das muitas lágrimas que foram derramadas no passado, ainda assim, o Senhor pode nos fazer transitar nesse cenário, olhando para frente e vendo a sua mão poderosa nos conduzindo. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, preciosa, Amém. cheirosa, linda, maravilhosa. Gente, Deus abençoe você que está em casa. Se isso abençoou você, se inscreva no canal. É assim, esposa? Inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no canal. Gente, você falar ao lado de uma professora de português é muito chato isso. Tem que falar certinho. Inscreva-se, né? Bonitinho assim. Então, inscreva-se no nosso canal, tá? E você vai receber todos os dias, de segunda a sexta-feira, o nosso conteúdo aqui na Mesa em Família. Tá bom? Curtir, comentar, você já sabe todo o protocolo aí. Deus abençoe. Vitória. Até amanhã, gente. Conta aqui nos comentários como que você está lidando com o seu passado, com o seu histórico e como que o Senhor tem ajudado você a encarar tudo isso. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Nós estaremos aqui com você fazendo companhia todos os dias pela manhã.